Se você não consultar um advogado antes de comprar um imóvel, você tem alto risco de perdê-lo. Com documentação, sem documentação, tá certo? Hoje nós vamos falar como uma pessoa perde um imóvel por causa de uma dívida anterior à compra, né? Sim, uma dívida anterior, uma dívida do vendedor, uma dívida que não é sua. Antes de começarmos, convido você a dar o seu like no vídeo e assinar o canal. Vamos começar? Como você pode perder o imóvel de uma dívida anterior? Como evitar esse risco? Você entende de documentação imobiliária o suficiente para evitar perder esse imóvel? Para começar, nós vamos entender dois conceitos aqui, jurídicos aqui, que têm muita importância na questão da compra de imóveis. O primeiro deles é evicção. Evicção, que é a perda de coisa por uma dívida alheia. A evicção ocorre quando? Quando o adquirente de um bem perde a propriedade, a posse ou uso em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que reconhece esse dinheiro a outro por uma situação anterior, uma situação pré-existente. Então, o adquirente terá o direito de recobrar de quem lhe transferiu ou obter de volta o que pagou, né? Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Tá certo? Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição tenha ocorrido aí em asta pública, em leilão. Segundo conceito, nós temos que entender, é o conceito de fraude contra credores. A fraude contra credores é definida no artigo 792 do Código de Processo Civil. Artigo 792. A alienação ou a oneração de um bem é considerada fraude de execução. Quando sobre o bem tender ação fundada em direito real ou com pretensão, olha a palavra, rei persecutório, em que processo que se busca a coisa, para simplificar, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no registro público, né? No caso aqui é a matrícula do imóvel. 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Terceiro, quando tiver sido averbado no registro de bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde ocorreu a fraude. 4. Quando no tempo da alienação tramitava contra o devedor uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 5. Nos demais casos expressos em lei. Em outras palavras, como é que funciona? A pessoa que te vendeu o imóvel tinha uma cobrança contra ele, não contra você. O credor dele, não de você, diz que a venda do imóvel dele para você foi fraudulenta. Aí o credor da pessoa que te vendeu o imóvel quer que a venda para você seja anulada. Ah! Não entendo isso aqui. Pensa assim. Você comprou o imóvel de João. O João, que te vendeu o imóvel, tinha dívidas com o Pedro e com a Maria. Essas dívidas não tinham nada a ver com você. Era a dívida do João com o Pedro e do João com a Maria. Tinha essas dívidas antes de você. Mas, o que acontece? Os advogados de Pedro e da Maria, que estão atrás do João que te vendeu, descobriu, e isso dá para descobrir, que é por escritura pública, né? Faz uma busca de escrituras públicas, que o João vendeu o imóvel para você. E o que vai acontecer? Esses advogados vão pedir a anulação da venda do imóvel do João para você. Aí o juiz vai te mandar intimar num processo que não é seu, é uma cobrança de outra pessoa, mas que se o juiz não aceitar a sua desculpa, a sua defesa, vai anular a venda do imóvel de João para você e colocar o seu imóvel que você comprou do João para leilão. Nessa situação você vai precisar se defender. Você vai ter que contratar um advogado e ele vai entrar com um processo, né, que se chama embargo de terceiro.
que é fundamentado no artigo 674 do Código de Processo Civil. Vamos entender aqui. 674. Quem não sendo parte do processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou com os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo terceiro. Parágrafo 2º do artigo 674. Considera-se terceiro o adquirente de bens cuja constrição decorrer de decisão que declara ineficácia da alienação realizada em fraude de execução, que é a venda do João para você. Você comprou o imóvel do João, ok? Houve uma alienação do imóvel para você. Essa alienação pode ser considerada uma alienação fraudulenta, pode ser declarada uma alienação fraudulenta se, sem o seu conhecimento, o João tinha outras dívidas, né? Tinha outras obrigações que estão cobrando dele. E aí as cobranças dele recaem em você. Tá? Esses embargos de terceiro podem ou não serem aceitos pelo juiz. O advogado terá que provar que a venda não foi um movimento do devedor para fugir dos credores. Não vai ser fácil. Se o juiz não aceitar, né, o imóvel vai para leilão para pagar a dívida da pessoa que te vendeu. Não é a sua dívida, é a dívida da pessoa que te vendeu, sem choro e sem vela. A dívida não é sua, mas o imóvel que você mora, que você tem, será vendido para pagar a dívida do credor da pessoa que te vendeu. Isso pode acontecer com que tipo de processo? Pode acontecer qualquer execução. Execução fiscal, processo trabalhista, pensão alimentícia, cobranças cíveis, qualquer cobrança penal. Tá certo? Isso é comprar o imóvel sem entender do processo, tá? Você se lasca por uma coisa que não é sua, por um problema da pessoa que te vendeu, ou da pessoa que vendeu para a pessoa que te vendeu. Olha o problema, como ele se estende. Tá certo? Como um bom advogado pode fazer para verificar a documentação antes desse problema acontecer? Vamos pensar o seguinte: para que uma pessoa perca um imóvel por um processo anterior, é preciso que haja um processo que esteja perto de em execução ou que já está iminente uma execução. Para isso, como é que a gente faz? A gente tira certidões civil, criminal, trabalhista do vendedor. O vendedor tem empresa. Todas as certidões civil, criminal e trabalhista das pessoas jurídicas que o seu vendedor seja sócio. Tem processo? Vamos estudar esses processos. Tem que ver o valor da causa dos processos. Verificar o estágio em que esses processos se encontram e se o vendedor tem condição de pagar esse processo. Tá certo? Se é um processo de valor pequeno, se é um processo de 10 mil reais para um imóvel de 400 mil. Esse foi o único processo que você achou. Tá, você sabe que ele vai pagar, você não vai perder o imóvel por causa disso. Tá certo? E está na fase de conhecimento. Ainda nem sentença tem, tá? Assim você sabe o tamanho do risco de vir a temida evicção. A segunda coisa é verificar a matrícula. Por quê? Para verificar se existe penhora, se existe ação ou se existe indisponibilidade. O que é uma penhora? O que é penhora? Que palavra estranha é essa? Os livros de direito processual civil definem a penhora como um ato prévia execução, tá certo? Nele, o direito de dispor os bens do devedor, são limitados, são retirados, né? Para quê? Para que no futuro eles sejam expropriados e vendidos para se entregar o valor devido ao credor, não é mesmo? Qual é o objetivo? Apreender um bem para satisfazer um futuro direito, tá certo? Um direito de ter dinheiro. Tá? O credor vai ter um direito à execução
lá na frente, né, vai haver um leilão, vai haver uma venda, vai haver uma adjudicação, e aí ele vai receber, e aí nós vamos ter que fazer atos executivos de execução para satisfazer esse futuro direito, né, para ter esse dinheiro. Lembra do João, que tem Pedro e Maria como credores? Pedro e Maria vão pagar o registro de imóveis, né, vão pagar e registrar essas penhoras. Ou vão registrar a distribuição de uma ação, ou vão registrar uma distribuição de execução. Para quê? Para dizer, ó, vai ter leilão, vai ter cobrança daqui a pouco. E aí eles terem o dinheiro que tem a receber. Tá certo? Eles vão pedir para o advogado Pedro e o advogado da Maria vão pedir para o juiz para averbar uma execução, uma penhora, uma citação. Tá certo? Para quê? Para que vejam, para que fique claro, fique público que o João está devendo na praça e que está sendo cobrado. Esse João está sendo cobrado judicialmente por esse valor. Ou seja, como é que a gente faz isso? A gente tem que se antecipar essa situação. Como sabemos isso? Vem na matrícula. Tá certo? Como ver se Pedro e Maria estão atrás de João para receber? Ou o governo está atrás de João? Tá? Daqui a pouco nós vamos entrar na parte de execução fiscal. Você vê na matrícula. Se no momento que passar a escritura não houver penhora, registro de ação e disponibilidade, já sabe que vai ser bem mais difícil ter uma evicção, mas tem que saber ler a documentação. Tá certo? Se eventualmente vier um embargo de terceiro para você se defender, você vai ter que contratar um advogado para se defender, você já tem um argumento jurídico, é muito sólido. Você viu as certidões, pegou todas as certidões e não viu restrições. Tá certo? E eventuais restrições foram de datas posteriores ao registro. Vamos ver a súmula 375 do STJ. Não se considera fraude de execução a venda do bem imóvel se não foi registrada a penhora no registro de imóveis. Tá certo? Mesmo que já citado devedor prevalecendo a boa-fé. Também está amparado pelo 54, né, da 13.09715. Tá certo? 54. Os negócios jurídicos têm um fim de constituir, transferir, modificar direitos imóveis são eficazes em relação a terceiro. Tá certo? Desde que não tenham sido registradas o quê? 1. Licitação de ações. 2. Averbação de solicitação. A averbação de restrição administrativa. A averbação judicial. Tá certo? Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula para fins de evicção. Tá certo? Ou seja, puxo as certidões de João, vejo toda a vida de João, vejo a vida do imóvel, vejo a vida das empresas do João, para ver se tem um problema futuro. Se não encontrar um problema e aparecer o problema, como você viu e os duas certidões, você já tem um argumento forte de defesa. Isso é suficiente? Não. Nós vimos as dívidas do João como credores privados. E se o João deve para o fisco? E aí é uma situação mais grave, porque incidiria o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Presume-se, artigo 85, fraudulenta alienação ou oneração de bens ou de rendas por seu sujeito passivo com a fazenda pública por crédito tributário inscrito como dívida ativa. Tá certo? Se está na dívida ativa, se o João está na dívida ativa, está devendo imposto e sai na certidão de dívida ativa, já sabe. Essa venda é presumida fraudulenta. Tá certo? Você vai comprar um imóvel e esse imóvel poderá ser perdido numa futura execução fiscal. Ok? Então, como é que a gente faz para evitar essa perda? Mais uma vez, vendo as certidões certas. Você sabe as certidões certas? Certo? Vamos ver as certidões certas para ver se ele está com problemas com a dívida ativa. Tá certo?
Pegamos as certidões do município de domicílio, da Diretiva de Estado, da Fazenda Nacional, todas as certidões referentes a execuções fiscais, tá certo? Se estiver figurando como réu na pessoa física ou na pessoa jurídica, já sabemos que essa alienação é fraudulenta. Então, nós vimos como tudo isso, nós vimos como evitar a perda do imóvel com conhecimento jurídico. Você vai, depois de ver tudo isso, você vai comprar imóvel sem advogado? Com isso, terminamos esse vídeo, sugerindo a você que qualquer matéria referente a imóveis, procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.